Mais uma aplicação prática da válvula ICS, agora em um quadro de válvulas. Então, usando esse quadro de válvulas modelo, que já apareceu em alguns vídeos aqui no canal, você vai poder observar que ele é um quadro montado na plataforma ICF. Então, ele é composto por válvulas da plataforma ICF, que é a plataforma de blocos da Danfoss, de válvulas em blocos. Então, tanto na injeção de líquido, quanto na injeção de gás quente, quanto na sucção, quanto no controle do degelo, que são as 4 linhas que compõem um quadro de válvulas de um evaporador frigorífico, nós temos blocos ICF. O que pode ser substituído e o que muitas vezes é utilizado no mercado? O bloco ICF na linha de injeção de líquido e na linha de injeção de gás quente. Na linha de controle de degelo, você pode utilizar uma válvula ICS, que é a aplicação que a gente vai falar agora. E na linha de sucção, ao invés do bloco ICF Large, você pode utilizar separado então as válvulas de bloqueio, 2 válvulas de bloqueio e uma válvula de controle, que daí no caso pode ser a ICS, a ICM ou a ICLX. Então, falando dessa aplicação, aqui no quadro de válvula modelo nós temos uma válvula ICFD e aqui na minha frente uma válvula ICS. Qual que é a diferença de aplicação dessas 2 válvulas e o seu funcionamento em um quadro de válvulas? Então, como que o processo de degelo acontece? Nós injetamos gás quente no evaporador e esse gás quente vai ceder a sua caloria, o gás quente da amônia, da descarga do nosso compressor, ele vai ceder a sua caloria para o gelo, que está formado no evaporador, impedindo a transferência de calor entre a amônia, o evaporador e o processo, e derretendo esse gelo, ele vai liberar o evaporador para que essa transferência possa ocorrer. Então, ele faz a injeção do gás quente, esse gás quente entra no evaporador, ele troca calor com o gelo, derrete o gelo e o gás quente condensa. Então, após a condensação do gás quente, depois que ele faz o processo de degelo do evaporador, ele retorna pela linha de sucção ao separador de líquido. É aí que entra a nossa válvula de controle do processo de degelo, que vai ser a válvula ICFD, fazendo o controle por drenagem de líquido, ou a válvula ICS com o piloto CVP, fazendo o controle através da regulagem de pressão. Então, qual que é a diferença prática? No processo de degelo, no início do processo, você vai ter muito gelo formado no evaporador e todo ou praticamente todo o gás que você injetar no evaporador, ele vai se transformar em líquido e vai retornar para o separador de líquido pela sucção sem nenhum tipo de problema, porque ele já vai ser líquido. Então você vai fazer o ajuste de pressão com a ICS ou você vai ter a válvula ICFD e no início do processo você vai ter muita formação de líquido. Então no caso da ICFD, a boia ficaria aberta e esse líquido ficaria retornando para o separador. Perfeito. No caso da ICS, da mesma forma, ela faz o ajuste da pressão e esse líquido, essa amônia, vai retornar lá para o separador. Então, óbvio que não 100% líquido, vai ser sempre uma mistura, mas no início do processo nós teríamos uma pressão reduzida e muito mais líquido. Com o passar do tempo, nós não vamos mais ter tanta transferência de calor entre o gás quente e o gelo que está no evaporador. E isso vai ocasionar um maior volume de gás e uma maior pressão. Então, a partir disso, o que acontece? A ICS ela vai ser uma válvula de controle de pressão, como é também a válvula OFV, por exemplo, que é essa válvula que você está vendo na tela nesse momento, utilizada nessa mesma aplicação. Então você vai ter o quê? Você vai ter um controle de pressão, a ICS vai controlar a pressão, mas ela não vai controlar o fluido em si, independente do seu estado. Ela vai mandar essa pressão para o separador de líquido, que vai ter um aumento de pressão interna e o compressor, o sistema de refrigeração de maneira geral, vai entender que esse aumento de pressão precisa de operação. Então o consumo de energia vai ser maior porque o sistema vai entrar em operação devido a essa pressão que está sendo gerada no separador. Então, com a válvula ICS ou com qualquer válvula de controle de pressão, você sim vai ter um controle muito bom e muito preciso, um controle de pressão, um controle constante,
Inclusive, com a válvula Danfoss e o piloto CVP, você tem a garantia dessa constância. Então, se você ajustar lá, por exemplo, 5 bar, você pode ter certeza que ela vai entregar esse 5 bar de maneira muito linear e muito constante, mas você não tem a previsibilidade da mudança de fase, que acontece com a válvula ICFD. Então, com a válvula ICFD, aqui dentro tem uma boia, no módulo ICFD tem uma boia, e essa boia, o que ela vai fazer? Ela vai funcionar muito parecido com um purgador mecânico de boia para sistemas de vapor. Ela vai reter o gás dentro do evaporador, ela vai garantir toda a troca térmica entre o gás quente e o gelo, então fazendo esse derretimento, e ela vai enviar para a linha de sucção apenas líquido. Então por quê? Porque a boia vai levantar e abrir a válvula somente com a formação de líquido. Então ela garante a retenção do gás quente, o menor uso de gás, ela garante a melhor performance na transferência de energia entre o gás quente e o gelo formado no evaporador, e ela também garante a menor pressão enviada para o separador, porque nós estamos enviando líquido, e isso faz com que o sistema funcione menos, de maneira correta, de maneira devida, sem funcionar, sem haver a necessidade desse funcionamento, a necessidade dessa refrigeração, e com isso nós temos eficiência energética, ou seja, nós temos um menor consumo de energia elétrica na planta, uma redução de consumo. Então, são duas formas de funcionamento, assim simplificando muito toda a aplicação que nós falamos. A válvula ICS, ela vai fazer o ajuste da pressão constante durante o processo de degelo. Então nós temos uma válvula ICF que vai injetar o gás quente dentro do evaporador e ali na saída do processo uma válvula ICS fazendo esse ajuste de pressão. Ou a outra opção que nós comparamos, que é a válvula ICFD, fazendo esse controle através da drenagem de líquido. Então são dois tipos de controle com diferentes válvulas e diferentes concepções. Tanto um quanto o outro podem ser aplicados a qualquer evaporador, então a gente pode fazer o projeto de dimensionamento desses equipamentos, tanto no modelo ICF quanto no modelo tradicional, e construir esses quadros, como o quadro que você viu anteriormente, enviando esse quadro pronto para a sua planta. Claro, nós não só fazemos o quadro, a gente faz todo o dimensionamento, databook, ART, a nossa engenharia produz toda a documentação desses quadros, das soldas, dos soldadores, da pintura, dos materiais utilizados. Então nós respeitamos todas as melhores práticas de fabricação, de aplicação e, claro, todo o suporte pós-vendas para que você possa instalar esse quadro com sucesso e rodar os seus evaporadores, os seus equipamentos ou os equipamentos dos seus clientes.